Estamos de volta com o nosso Mais Saudável e hoje o nosso tema é a prisão de ventre. Se você sofre com isso, conhece alguém, então pega o telefone e participa com a gente, porque estamos aqui no estúdio com uma equipe multidisciplinar. Nós temos o doutor, o gastro aqui, temos a nutricionista, um preparador físico, todos eles vão aí nos dar o caminho pra gente se livrar desse mal. A Lari falou no bloco anterior a questão do líquido, né? E eu já tô aqui, ó, com o meu chazinho que eu faço normalmente, que é um hábito que eu tenho, ela também tá tomando o chá dela. Então, você tá em casa assistindo o nosso programa, vai lá também, faz um chazinho, além de digestivo, ajuda aí o seu intestino, tá bom? Então participa com a gente, pega o telefone 0800 777 0021, tem também o 19 3871 9620. Não vale, viu, meus amores, apenas participar do sorteio, não. A gente quer que você ligue, que você pergunte, que você se interesse pela sua saúde, tá bom? Então, doutor, vamos falar um pouquinho agora sobre as causas mais comuns da prisão de ventre. A gente tem aqui uma enquete, eu gostaria de saber se está correto ou não, foi em cima de uma pesquisa, tá bom? As causas mais comuns, a má alimentação, por exemplo, como o senhor mesmo falou, a gente tem aqui 77%. Aí nós temos aqui o estresse, o aborrecimento, 61%. Cansaço, falta de tempo, 45%. O sedentarismo, olha só, Luiz, Nath, 52%. E ficar sentado por longos períodos, 40%. Essas causas, de uma forma geral, elas realmente trazem a constipação? Sem dúvida nenhuma. É um conjunto de fatores, você percebe? É uma alimentação ruim, é a necessidade de ficar preso trabalhando, sentado a maior parte do tempo, chega em casa cansado, não vai querer fazer atividade física, ou se prefere fazer de manhã, não quer sair da cama. Então, você vê que são coisas que fazem parte do dia a dia, né? Aí é o alimento processado, é o alimento que não é bruto. Isso é um erro crasso, porque alguém traduziu crude, que no inglês quer dizer bruto. Para cru. E aí ficou uma confusão que, na verdade, o alimento não pode ser processado. Quanto mais processado o alimento, menos fibras ele tem. Como a maioria das fibras é hidrossolúvel, também não adianta comer fibra e não tomar líquido. Não tomou líquido, a fibra vai impactar. E evacuar é um ato reflexo simples, como a gente chama. Na escala animal, é o reflexo menos elaborado, é mais rudimentar. Veja que a criança nasce, ela já fala, já anda, já raciocina, mas faz cocô na calça. É a última coisa que a criança vai fazer é desenvolver o reflexo evacuatório. De modo que ele se não for treinado, ele vai perdendo a eficiência. E como o reto é um tubo que não é aberto como um cano de parede, o reto é um tubo que é colabado. Ele vai aumentando a pressão até que ele desencadeia o reflexo evacuatório. Se não há fibras, o volume de fezes que vai chegando no reto é muito pequeno e a pessoa vai se acostumando com essa pequena variação de pressão. E aí vem a grande dificuldade. Doutor, posso te convidar, por favor, para a gente chegar aqui na nossa tela? Porque agora que o senhor estava falando do intestino, eu acho muito interessante a gente entender aonde é que aparece a complicação no momento da constipação. Por favor, só pode ficar por aqui? Então, por exemplo, quantos centímetros tem um intestino ao todo? Entenda, são 6 metros de intestino aproximadamente. 6 metros? E eu falei centímetros. O intestino fino é essa que está aqui no meio, representado aqui no meio. Tá. Toda a capacidade absortiva é feita pelo intestino fino. O intestino grosso absorve um pouco de água e sais aqui no chamado cólon direito e o cólon transverso, o cólon descendente, o sigmoide e o reto tem uma função praticamente de armazenagem. É um grande armazém, um reservatório de fezes. Certo. Então, a questão é fazer com que o alimento chegue aqui com uma quantidade de fibras tal que o volume de fezes seja maior. Doutor, quem faz isso são as fibras. E é isso que eu ia falar, é um caminho muito longo. É um caminho longo, porque se a alimentação basicamente não tem alimentos que não são absorvidos, que são as fibras, o que chega aqui é praticamente nada. E é por isso que eu disse que é normal evacuar uma vez por semana, depende do que você come. Depende de como você se alimenta. Se alimenta-se mal, come poucas fibras, come muito salgadinho, batatinha, refrigerante, etc., não tem volume.
né? A gente tem uma tela aqui, pode colocar, que é o momento em que o intestino está travado. Quer ver, doutor? E aí ele até muda a cor. Então a gente vê que é um caminho muito longo. A comida, né? O bolo fecal, para percorrer esse caminho todo, ele tem que estar bem hidratado. É correto falar isso? Mas não existe essa analogia de tempo. Não existe. Não, porque uma das coisas que se faz, por exemplo, é deglutir marcadores, para tentar acompanhar o tempo que leva para chegar, para ser um meio diagnóstico de constipação, não a constipação doença. Constipação doença é facílimo diagnosticar. Tá. São os tumores, são as infecções, são as inflamações. Isso é fácil. Tem algumas doenças congênitas, outras adquiridas, como Chagas no Brasil, uma doença muito comum. Mas quando a causa é a constipação, é idiopática, ou seja, não há uma razão, todos esses métodos não são muito eficientes. Então, não existe essa regra. Quanto tempo leva para a comida chegar? Para cada um é de um jeito. Perfeito, não existe a regra, ok. Mas para a gente entender, para quem está em casa, leigo assim como eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o caminho do nosso alimento. Então, a gente ingere o alimento, ele está descendo daqui para onde? O alimento é mastigado, deglutido, passa pelo esôfago, que é um tubo 40 centímetros, que corre atrás desse osso do peito aqui. O estômago é rico em ácido e aqui o alimento vai ser retido mais ou menos tempo em função do tipo de comida. Comida mais gordurosa fica mais tempo retido, comida menos gordurosa anda mais rápido. E aí ele vai para o intestino fino e vai percorrer essa extensão de intestino e vai ser absorvido cada um dos seus elementos. De modo que quando chega nessa transição, que é o intestino fino para o grosso, nessa transição ele vai sobrar praticamente água, um pouco de sal, sódio, potássio, magnésio, cálcio. E aí essa absorção vai ser feita, gases, né? Ninguém produz gás, 90% do ar que está dentro da barriga é deglutido, seja por comer rápido, mastigar mal, engolir inteiro, comer alimentos muito fermentíveis, né? 10% é subproduto do metabolismo. Tá. Né? Então, ele chegando aqui, ele vai ser absorvido e daqui para frente, dependendo do volume de fezes, você vai evacuar com mais ou menos facilidade. Perfeito. Vamos sentar aqui de volta. O que eu acho muito interessante, por favor, doutor, o que eu acho muito interessante é a gente entender que não tem uma regra, né? Porque as pessoas, elas acabam se rotulando e rotulando o amigo, o vizinho. Ah, você não vai ao banheiro todos os dias? Pronto, você tem constipação. E aí, muitas vezes, começa o quê? O processo de automedicamento, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Luiz, me conta um pouquinho. Atividade física, assim como o doutor acabou de falar, a Lari também, a alimentação, os novos hábitos são muito importantes. O que a gente pode fazer? Que tipo de atividade? Pode chegar um pouquinho mais pra frente. Que tipo de atividade a gente pode fazer para que a gente funcione, né, melhor o nosso intestino? Isso. Os exercícios que mais estimulam a parte intestinal são os aeróbicos e principalmente a corrida. Principalmente a corrida faz isso. Porque ela vai impactar, ela vai fazer realmente, vai levar um impacto, né? Aumenta um pouco o impacto e isso vai ajudar no movimento peristáltico para poder eliminar as fezes. Além disso, é ter a cintura pélvica bem forte. Então hoje eu até trouxe aqui alguns exercícios para fortalecimento da cintura pélvica, para poder fazer de forma mais gradual, porque as pessoas têm uma dificuldade de fazer abdominal, né? Não é um hábito comum. Né? A gente tem que criar esse hábito do dia a dia. Eu quero passar aqui a forma mais gradual de você conseguir atingir essa eficiência dos músculos pélvicos, que vão ajudar na hora de você realmente sentar para fazer a necessidade. Então, se você tiver um abdômen firme, isso te ajuda muito. Além, claro, de correr, andar na esteira, que é o exercício aeróbico que você falou, que pode estimular o intestino também? Isso. O aeróbico, a corrida, principalmente, é o mais importante, é o que mais consegue você... Aliás, quem corre sabe disso, né? Se você não for ao banheiro de manhã, você seguramente vai ter problemas durante a sua corrida, né? É verdade. Então, agora é óbvio que a gente tem que ter pessoas que têm uma limitação. De repente tem uma lesão de joelho, tem uma lesão de quadril, que não está impossibilitado de fazer aquele exercício. Temos que criar outras situações que possam estimular o intestino. Perfeito. E aí vem os exercícios. Né? Aí a gente já vai falar sobre os outros exercícios também. Doutor, quais são as complicações da constipação, da prisão de ventre? O que ela pode trazer para o nosso organismo de nocivo? Não por acaso, né? O câncer de colo e reto é o segundo câncer mais frequente hoje. Na verdade, ele é o terceiro, ele perde para mama e próstata. Então, se você for analisar, veja, a mama, durante alguns meses, nas gestações, ela vai servir para amamentar. Depois, vai ficar um tecido ali sem função. A próstata é a urina, o intestino é fezes. São os 3 tumores mais comuns. Não é muito difícil imaginar que deva haver alguma correlação.
O que existe de concreto é que existe um inglês que viveu um tempo na África para fazer um outro tipo de pesquisa e ele descobriu que as tribos africanas não tinham câncer de intestino. E a dieta deles basicamente é cereais e não comiam carne, né? Então, o que se suspeita é que o retardo da evacuação, a crescida do uso de laxantes, todos esses medicamentos que não são eficientes, mas que todo mundo usa, acabam... o contato dessa substância com o aparelho do intestino seria um dos responsáveis para o desenvolvimento de doença. Perfeito. Chegou a hora que a gente adora aqui no nosso programa, que é a hora que o Brasil entra aqui na nossa sala de bate-papo. Seja muito bem-vindo, Cláudia Gomes, de Ibirité. Ibirité, é isso? Minas Gerais. Um beijo a Minas Gerais, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E, Cláudia, muito obrigada pela sua preocupação com a sua saúde, tá bom? Ela pergunta o seguinte aqui: estou grávida e tenho sofrido muito com prisão de ventre. Qual o melhor tratamento? Terei prisão de ventre para sempre? É aquele momento que eu falei, né? A gravidez é um momento difícil aí. Eu não sei qual é a idade gestacional da Cláudia, mas a questão é que isso leva mesmo a uma dificuldade, porque o útero começa a comprometer a pelve, como foi dito aqui, a musculatura. Começa a haver uma necessidade, muitas vezes, de controlar a comida, porque senão a gestante começa a engordar muito, a gente sabe que isso não é bom. E aí isso leva ao imobilismo, porque vai chegando uma hora, vai ficando cansativo, vai ficando difícil. Então a somatória de todas essas coisas é que leva a essa temporário aumento da dificuldade evacuatória. Então a questão que ela faz ali... Claro, isso se recupera. Ela pode ficar tranquila? Cláudia, então fica tranquila, tá bom? Fala com o seu médico a melhor forma, o jeito mais confortável. Escuta o que a Lari vai te falar daqui a pouquinho, porque a alimentação ajuda e muito o trânsito intestinal. Uma mulher que está grávida, por exemplo, Lari, que não quer ter um sobrepeso e tudo mais, tem uma alimentação mais regrada, o que ela pode colocar que vai ajudar no trânsito intestinal? Se você tá gravidinha e realmente quer cuidar do teu peso, esses alimentos aqui tem que fazer parte do teu dia a dia, principalmente a água. Então, os alimentos que vão ajudar na melhora desse hábito intestinal também são essenciais para a manutenção do peso. Uma coisa tá ligada à outra. O que você tem que observar na tua alimentação, que é importante? A gestante tem que cuidar da hidratação. Possivelmente você está sentindo mais sede e vai sentir mais sede ainda depois no momento da amamentação. Então, vamos cuidar de água. Iogurte é muito importante que você inclua, mas tem que olhar lá na embalagem e comprar o iogurte mesmo, que as pessoas confundem iogurte com bebida láctea. A bebida láctea é uma sobremesa, é um docinho feito a partir do leite. O iogurte não, ele vai passar pelo processo de fermentação e ele realmente vão ter os probióticos e os prebióticos que vão cuidar da tua microbiota intestinal, que a gente chama popularmente de flora intestinal, né, doutor? E essa microbiota ela é indispensável para que seu trânsito intestinal fique adequado e para que você faça uma manutenção do peso. Então, olha lá, iogurte. Uma fibra, tem que escolher. Vamos fazer o seguinte? Depois a gente fala? Vamos falar isso Tudo depois, bem, porque daí, você vai prestar bem atenção. E a Lari também tem uma receita de um shake delicioso que vai te ajudar muito, aí o seu intestino funcionar, trabalhar. A gente tem uma enquete, algo interativo que eu quero que você comece a participar também. A gente quer saber qual é o horário biológico do seu intestino, diurno ou noturno. Começa a ligar, começa a participar, vai aparecer aí na tela, pode colocar na tela já a pergunta. Então, qual é o horário biológico do seu intestino? Começa a ligar, começa a participar. Tem muitas questões, tem muitos e-mails chegando. Então, eu vou para um rápido intervalo. Você fica aí, não descola e começa a responder a nossa pergunta interativa. Qual é o horário do seu intestino? Qual é o horário biológico do seu intestino? Diurno ou noturno? Daqui a pouquinho a gente volta para responder essas questões e para saber aqui mais sobre como, gente, prevenir a prisão de ventre. Daqui a pouco.